dia a todos e todas. Sejam bem-vindos à formação de recuperação de férias. Meu nome é Paula Assis, hoje eu vou estar aqui acompanhando vocês no chat. A gente está passando por um momento muito especial, né? Aquele momento que boa parte dos nossos professores e estudantes estão em férias, mas a gente tem aquele grupinho aqui que a gente precisa dar uma forcinha, né? Então, o nosso trabalho aqui hoje é a gente fazer, né, dar algumas sugestões de como a gente pode trabalhar nesse período. A nossa equipe aqui de anos iniciais é formada... Pode pôr, por favor, o primeiro slide. Vou apresentar a nossa equipe, pode passar, por favor. A nossa equipe de anos iniciais aqui da EFAP é formada pela Carolina Canon, a Cleidmar dos Santos, eu e o Rafael. Hoje a gente vai começar aqui nossos trabalhos com a Cleidmar. Bom dia, Cleidmar. Bom dia, Paula. Bom dia a todos os professores. Sejam muito bem-vindos a esta formação, né? Que vamos dar início a momentos na pauta. E eu vou passar para o Rafael, para ele se apresentar. Bom dia, Rafael, tudo bem? Olá, bom dia, Cleide, tudo bem? Bom dia, Paula, tudo jóia? Como vão? Bom dia a todas e todos os professores e professoras que estão com a gente aí, online, nessa manhã de estudo e essa manhã fria, né? Então, a gente deseja e espera que todo mundo esteja bem. E vamos que vamos com tudo aí na nossa formação de recuperação intensiva de julho. Cleide, aí volto para você falar com a gente sobre os objetivos, percurso formativo. Tá bom, Rafael. Obrigada, Rafa. Então, mais uma vez, né? Bom dia, professores, novamente. É bom tê-los conosco nesta manhã, né? E vamos retomar aqui, né? Vou falar um pouquinho da nossa apresentação, que vamos dar início agora. Ela terá 100 minutos de duração, sendo que ela vai começar agora às 10 horas, né, vai até às 11h40, e essa formação é destinada à prática e reflexões a serem feitas pensando no projeto de recuperação intensiva de julho de 2021, e que terá os conteúdos, os dois componentes, língua portuguesa e matemática, sendo 45 minutos para cada componente, 45 para a língua portuguesa e 45 para a matemática. Vamos ter um intervalo de 10 minutos entre eles. Iniciaremos o nosso percurso formativo com os conteúdos voltados para a língua portuguesa. Sendo assim, o nosso percurso nessa primeira parte está no slide. Vamos ver aqui o slide 4, por favor. Então, vamos lá. Nosso percurso formativo, ele vai ter os objetivos, vai ter as competências e as habilidades, vai logo depois a sensibilização, o estudo sobre os textos multissemióticos e as abordagens, né, que vai ser sobre o ler e escrever, e no final, as nossas referências. O slide 5. No slide 5, nós vamos falar especificamente da pauta formativa, que tem como objetivo reconhecer, a partir dos registros feitos em conselho de classe, série, as habilidades sem defasagem dos estudantes em língua portuguesa. Retomar as características principais dos textos multissemióticos e refletir sobre os efeitos de sentido desses textos a partir de seus recursos gráficos visuais. Oferecer também sugestões de atividades em língua portuguesa que possam contribuir para o desenvolvimento e o avanço de compreensão leitora dos estudantes dos anos iniciais. Subsidiar os professores da educação especial com sugestões de encaminhamentos durante a recuperação intensiva de julho. No slide 7, vamos ter as competências gerais do currículo paulista,
Vamos ter a comunicação, né? Que vai ser utilizar diferentes linguagens, verbal, oral ou visual motora, como libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimento das linguagens e estatísticas, matemáticas e científicas, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Na cultura digital, vamos compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de formação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas e exercer protagonismos e autoria na vida pessoal e coletiva. Próximo slide. As habilidades que nós vamos trabalhar hoje em língua portuguesa é a habilidade EF15, LP04, que é identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráficos visuais em textos multissemióticos. E a EF15, LP14, que é construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas relacionadas imagens e palavras e interpretando recursos gráficos, tipo de balões, de letras ou onomatopeias. Agora, nós vamos continuar, né, com a sensibilização, e quem vai fazer essa sensibilização para a gente é o Rafael. Rafael? Muito obrigado, Cleide. Então, nós vamos começar a nossa sensibilização de hoje, pensando que a gente agora vai começar com os conteúdos de língua portuguesa. Então, nós vamos refletir um pouco sobre o olhar que nós precisamos ter neste momento, né, de recuperação inclusiva, de recuperação intensiva, sobre os nossos estudantes em relação às suas defasagens e dificuldades. Então, nós estamos no momento em que nós precisamos estar atento a tudo que nos cerca. O nosso trabalho durante a recuperação intensiva é olhar para os nossos estudantes e enxergar as suas necessidades, as suas defasagens, de forma que possamos auxiliá-los e encaminhá-los para a recuperação das suas aprendizagens. Daí a gente trouxe hoje um pequeno excerto da crônica Vista Cansada, de Otto Lara Rezende, na qual ele diz o seguinte: se eu morrer, morre comigo um certo modo de ver, disse o poeta. Um poeta é só isto, um certo modo de ver. O diabo é que, de tanto ver, a gente banaliza o olhar, vê não vendo. Experimente ver pela primeira vez o que você vê todo dia, sem ver. Parece fácil, mas não é. O que nos cerca nos é familiar. Já não desperta a curiosidade. O hábito suja os olhos e lhes baixa a voltagem. Então, com esse pequeno trecho dessa crônica, nós queremos iniciar a nossa interação do dia com a seguinte questão. Aí, se vocês puderem inserir o slide 9, por gentileza. Então, como podemos ensinar a criança a ler o mundo? Nós temos aí 4 minutos para vocês interagirem e daqui a pouco a gente retorna.
Bom, vamos lá, pessoal. Olha, gente, o pessoal aqui participando bastante, né? A gente está com mais de 220 professores aqui na nossa sala. Deixa eu só dar um bom dia, tem um pessoal aqui, né, dando um bom dia aqui para a gente, a professora Helena, a professora Juliana, a professora Rosinete, lá da Escola Carlos Estevão, a Dinalva da Escola Indiana, a Selma da Escola Dr. Hélio Mota, a Sumaia lá do Guarujá, a Kelly e a Silmara da Escola Padiá Calógera, a Camila e a Regiane da Escola Dalgisa lá de São Gualtieri, a professora Ingrid, a professora Adriana de Mococa. Então, a gente tem bastante gente aqui, né, participando bastante aqui no nosso chat. Isso é muito bom, porque o chat é um espaço de troca, né, né, é um espacinho que a gente tem para a gente interagir, né? Vamos lá ver o que o pessoal respondeu aqui, Rafa e Cleidimar. Bom, o pessoal está dizendo aqui, olha, a professora Maria do Socorro, deve ser, falou de leitura através da imagem, a professora Kelly Regina, podemos ensinar através da leitura de imagens, a professora Mariana Ribeiro disse a leitura do mundo que antecede a leitura da palavra, segundo Paulo Freire, se dá através de uma relação dialógica entre educador e educando. A professora Rosa Cristina, através da interação das imagens, a professora Viviane está dando bom dia, ela é PCNP dos anos iniciais lá da D de Taboão da Serra, aqui pertinho da minha casa. Professora Amanda, que a professora Elane falou através da leitura de imagens do seu cotidiano, a professora Tânia, deve ser Tânia Cristina, trabalhando com livros de leitura, fazendo descobertas. A professora Márcia está dizendo conhecendo a sua realidade, a professora Alessandra trabalhando o dia a dia com conhecimentos prévios, a professora Viviane, ela disse uma coisa bem bacana aqui, olha, uma forma de ensinar a ler o mundo pode ser através da leitura do espaço onde o estudante vive. Observar atentamente sua rua ou a rua da escola, aprender a observar seu bairro, sua escola, compartilhando com os professores e seus colegas as suas descobertas. Nossa, tá muito bom aqui o chat, gente, mas é assim, a gente não consegue falar o de todo mundo aqui, mas logo acabando aqui a gente lê e a gente faz, né, a gente discute sobre o chat, então continuem participando, que é muito importante, e agora eu vou passar a palavra para o Rafael. Vamos lá, Rafael, o que você achou aí do chat do pessoal? Nossa, eu achei esse chat incrível, muito bom e correspondendo aqui às nossas expectativas, à espera das respostas de vocês. Então, a gente agradece a participação. Infelizmente, não dá para a gente ler todos, como a Paula disse, devido ao nosso tempo, mas é isso. Então, a gente sabe que a gente fez uma questão aqui, nesse momento, muito abrangente, pois se trata da abertura de portas para uma imensidão, né? À medida em que a criança aprende a ler, ela entra em contato com um mundo bem maior e bem diferente daquele com o qual ela estava habituada, né? E a gente, nós como professores, como docentes, precisamos refinar o nosso olhar para esta imensidão e possibilitar que os estudantes façam o mesmo. Vocês, professores, nos encaminharam muitas possibilidades e, como muitos de vocês disseram, a leitura, que ela está aí na base de todos os comentários que vocês nos mandaram, é um dos principais instrumentos que a gente tem para poder tornar significativo e cada vez mais próximo esse mundo. Na nossa pauta de hoje, nós vamos falar sobre a compreensão leitora e a ponte que a leitura pode trazer para a nossa vida. Então, como nos disse há pouco, né, esse excerto que a gente leu do Otto Lara Rezende, nós estamos diante da mesmice de sempre, a mesmice que nos cega. Mas é dentro desta mesmice que reside a novidade, o frescor, deixa olhar para o mundo. Nós precisamos olhar para tudo na vida como se fosse a primeira vez,
como se estivéssemos diante de uma novidade. Abrir o nosso olhar para o novo. E muitas das vezes nós perdemos uma bonita vista de nossa janela, pois a vista já se tornou recorrente e cotidiana demais na nossa vida. Então, há sempre o que nós podemos admirar. Porque à medida que a gente se acostuma com a nossa rotina, nós banalizamos o que está ao nosso redor. Então, é sempre bom a gente ter esse olhar aberto para esse frescor para o mundo. Agora eu vou chamar de novo a Cleidimar para retomar com a gente alguns pontos importantes do Conselho de Classe. Passo a palavra, Cleidimar. Obrigada, Rafael. Então, vamos retomar o Conselho de Classe participativo, né? Está sendo muito produtiva a participação de todos. E vamos continuar, então. Por favor, já está na tela, né, o slide 12. Então, há algumas formações, né, que nós tivemos, nós falamos bastante sobre o Conselho de Classe participativo e sua importância para o processo de aprendizagem dos estudantes. Quando este é de fato realizado de maneira democrática, quando todos os atores presentes na comunidade escolar têm a oportunidade de refletir, de contribuir nas decisões do coletivo. O Conselho de Classe participativo considera o desenvolvimento integral dos estudantes como ponto fundamental. Este, então, é um momento no qual equipes se apoiam, equipes gestoras e os professores, para construir um olhar mais amplo sobre as múltiplas dimensões do desenvolvimento integral desses estudantes, né? E a partir do primeiro momento do Conselho de Classe participativo, no qual as equipes e suas expectativas e anseios com base em soluções prévias, devem-se ainda planejadas ações para o acompanhamento e recuperação desses estudantes, os quais precisam ser registrados em ata, acessíveis ao professor, aos professores, que irão acompanhar determinada turma em sua jornada e durante a recuperação intensiva de julho, para que ele também possa planejar as suas ações durante a recuperação. No slide 13, por favor, nós temos aqui o slide 13, colocamos uma escola fictícia e trouxemos uma sugestão de plano de ação, para que os professores pudessem pegar como referência. A gente sabe que as escolas normalmente já têm, mas estamos só sugerindo. Então, vamos comentar esse plano. Para planejar as ações, o professor ele deverá conhecer bem as habilidades que serão trabalhadas. No nosso caso, em língua portuguesa, iremos mobilizar o trabalho envolvendo as habilidades EF15, LP04 e EF15, LP14. Primeiro, pensar no objetivo do plano de ação. Onde eu quero chegar? Qual será o meu objetivo? É importante que o professor estude bem o que quer dizer cada habilidade. E para cada habilidade a ser trabalhada, escolha entre 2 ou 3 para planejar o seu trabalho, de forma que ele ainda permaneça conciso ao alcance das crianças. Deve pensar em ações, que são atividades e estratégias que serão utilizadas, e em um prazo previsto para a realização de cada ação. Com todas essas informações, será possível elaborar um plano de trabalho que seja possível realizar. Então, a gente está sugerindo aqui 2 habilidades, porque o tempo é uma recuperação, né? Ele não pode ser muito longo, e focar naquelas habilidades mais deficitárias. Então, esse plano, de recuperação intensiva, ele sugere, né, que, como eu já disse anteriormente, ele é
escola fictícia, nós montamos só como sugestão. Então, o nome da escola, você coloca o ano série que você está agora, né, com esses estudantes que você está trabalhando ou que vai trabalhar, coloca a data, né, que nós colocamos, no caso nosso de 19 a 30/7, né, o nome do professor da turma e também o professor, né, da recuperação intensiva, que no caso é o professor que está fazendo essa recuperação. O objetivo do plano de ação, colocar as habilidades, descrever a habilidade, descrever as ações e descrever o prazo que você vai trabalhar com esses estudantes. Então, partindo do que você planejou, do que você analisou dos seus estudantes, quais foram as habilidades deficitárias, você trabalha em cima dessas habilidades, trazendo atividades pertinentes para que esses estudantes possam avançar. Vou passar para o Rafael, para dar continuidade. Muito obrigado, Cleide. Então, como a Cleide falou para a gente, nesse momento que a gente está na recuperação intensiva de julho, se faz muito necessário, então, que o professor que passou por esse processo de atribuição de aulas deste momento tenha acesso aos resultados bimestrais por meio dos registros feitos em conselho de classe pelo professor regente da turma. Com acesso a esses registros, vai ser possível realizar a sondagem, porque o professor vai ter dimensão daquilo que ele precisa trabalhar após essa realização, né? Ele vai identificar a real situação que se encontra o estudante, qual o diagnóstico da turma e como, a partir desses resultados, ele pode realizar o seu trabalho. A partir das produções escritas da turma, quais aqueles, aí ele vai poder pensar, né? Quais aqueles que atingiram a base alfabética, mas ainda não são capazes de compreender a organização do nosso sistema de escrita, para conseguir ler e escrever um texto de forma autônoma? Quais os estudantes que revelam ainda pouca fluência leitora e apresentam dificuldades nos domínios das convenções mais básicas da escrita? Os estudantes, a partir do 3º ano, eles podem também ter dificuldades em relação à alfabetização. Nesse caso, a sondagem de palavras é um importante recurso à disposição do professor, e a diversidade de gêneros textuais presentes desde os primeiros anos favorece a aprendizagem da leitura. A sondagem vai ser um ponto muito importante que a gente vai falar tanto hoje e mais um pouquinho também na semana que vem, porque a gente acha importante esse movimento dessa identificação da real situação dos estudantes durante esse período da recuperação intensiva. Então, o estudante que conseguiu romper essas barreiras iniciais com a escrita e passou a desvendar o mundo da alfabetização, a ponto de ir além do que simplesmente decodificar os códigos, a partir do 3º ano, os estudantes devem ser convidados, né, a produzirem textos a partir dos gêneros que eles já conhecem, como, por exemplo, os contos de fada, as fábulas, os contos de artimanha, lendas e outros textos da esfera literária que ele já tem conhecimento, mas por meio de todas as atividades de leitura que são realizadas em sala de aula de forma permanente. Além de outros gêneros, como os textos instrucionais, que são abordados também, como o manual de algum jogo ou brincadeira, ou produções de relatos pessoais, produção de uma notícia e etc. Então, como a gente está dizendo, a partir do 1º ano, é importante garantir que as atividades, tanto de leitura quanto de escrita, sejam atividades permanentes, que permitam aos estudantes ampliarem o seu repertório, tanto leitor quanto como escritores. Nesse sentido, as intervenções pedagógicas devem privilegiar a produção textual, visando o desenvolvimento de uma escrita e leitura cada vez mais autônoma, por meio de atividades que levem em conta as práticas sociais da leitura
e escrita que circulam fora da escola. O estudante, então, alcançou o nível esperado e tão almejado, a escrita alfabética. Ou seja, ele chegou num nível de aprendizagem no qual é possível dizer que ele tem adquirido grande consciência do sistema de escrita alfabética. Porém, essa fala, dita como se fosse algo, um resultado no qual a gente deveria chegar e não atingir mais nada, né? Nem sempre carrega em si a certeza de que ele saiba escrever de maneira autônoma, sem o apoio do professor. Além da gente refletir sobre a escrita, nós podemos parar também e nos indagar. E a leitura? Aqui tratamos de dois assuntos diferentes. Há os estudantes que podem ser capazes de ler com fluência satisfatória, mas isso não garante que o estudante esteja entendendo, lendo e entendendo o texto. Será então que mesmo as crianças que são capazes de ler com autonomia e que demonstram certa fluência, conseguem interpretar aquilo que eles estão lendo? Esse estudante é capaz de entender todos os sentidos e significados que determinado texto traz? E, além disso, esse estudante teve contato suficiente com uma variedade de gêneros textuais que o ajude a compreender essa diversidade de textos, né? Ele passou por esse período de ter contato com diversos gêneros a fim de que amplie o seu repertório. Agora, nós vamos ter mais uma interação de chat para vocês participarem conosco. Então, no slide 14, por gentileza. Como saber se a criança apresenta fluência leitora e leitora compreensiva? Vamos continuar refletindo um pouco sobre esses pontos e aí daqui a pouco a gente volta, daqui 4 minutos.
Voltamos, né? Quero agradecer muito a presença dos professores aqui hoje com a gente nessa manhã gelada aqui, né? Que para mim já está na nossa sala, que já está constando 280 professores. Muito obrigada pela presença. Quero agradecer também a contribuição de todos aqui no chat, né? Tá muito bom. Eu fico lendo aqui, eu fico me deliciando com esses chats aqui, porque o pessoal colabora bastante, a gente vê uma parte do resultado do nosso trabalho aqui, né? Então, eu fico muito, muito agradecida com a contribuição de todos. Vamos ver aqui o que o pessoal está respondendo aqui. Bom, a professora Patrícia, ela está dizendo, deu um bom dia para a gente, bom dia, Patrícia. Quando ele for capaz de ler e recontar, mesmo com suas palavras, sem que esqueça da história. A professora Dalva está dizendo, quando fala com propriedade sobre o assunto. Deixa eu subir aqui um pouquinho mais, teve tanta gente participando, vamos lá. A Kelly Cristina, ela participou algumas vezes aqui, eu vou ler uma das participações dela. Ela diz o seguinte: leitura de imagens, interpretação de texto, roda de conversa sobre a leitura coletiva, exploração dos gêneros textuais. O professor... Ai, perdi o professor aqui, gente. A Maria do Socorro está dizendo interpretação, fazendo a leitura diária juntamente com as crianças. O professor Paulo falou que ir incentivando os alunos a ler pequenas frases. A professora Elane, através da interpretação de texto. A professora Viviane disse que quando há, por parte do nosso estudante, um diálogo interativo entre leitor e texto escrito. A professora Célia, ela fala o seguinte: a leitura e a interpretação de texto é fundamental. A professora Rosa falou que quando faz leitura do texto. A professora Silvia diz que quando consegue interpretar o texto. A professora Vanessa fala dos diversos gêneros. Nossa, gente, bastante gente participando aqui. A professora Maiara fala de leitura e interpretação de texto. Eu acho que está indo mais ou menos por aí. Vamos ver se a gente já ajuda aqui a dar continuidade na nossa formação. Vamos voltar com o Rafael. Vai lá, Rafael, pega aí que o pessoal está bem participativo aqui hoje. Muito obrigado, Paula. Nossa, o pessoal está arrasando demais hoje nesse chat. A gente agradece a participação. Então, a partir dessa nossa conversa, nós vamos refletir de forma que possamos trabalhar em prol do entendimento de um texto, né? Saber interpretar um texto é uma competência que as crianças precisam ter desde o começo da sua vida escolar. Afinal, será por meio da leitura e da sua compreensão que ela vai estudar outros componentes curriculares e vai realizar suas tarefas diárias também. Nos anos iniciais, o professor não deve se esquecer que a leitura é considerada uma das atividades permanentes do seu trabalho. Tem que estar na rotina do professor. Deve rever, né, o trabalho que é feito com a leitura, mostrando para as crianças que nós lemos por diferentes propósitos e em diferentes situações. Nós lemos para nos lembrar, para seguir uma instrução, para estudar, para nos divertir, para nos informar, para enfrentar problemas, para passar o tempo. Nós lemos por diversos motivos na nossa vida. Então, a leitura passa a ser uma atividade constante. Esse tipo de atividade deverá ser recorrente, então, em sala de aula, né? Pois, quanto mais o estudante ler ou ser inserido em situações de aprendizagem nas quais ele tenha que compreender um texto, melhor ele vai desenvolver sua compreensão. A sua compreensão. Então, no caso dos estudantes do primeiro e do segundo anos do ciclo de alfabetização, as situações de leitura partem muitas vezes de textos que as crianças saibam de memória. Por exemplo, cantigas, parlendas e etc. Além de cantigas e parlendas, no ciclo de alfabetização, as crianças chegam à escola com um repertório de escrita de coisas que as cercam, como placas de trânsito, emojis, embalagens de produtos
ícones, e esses são outros recursos que facilitam a compreensão dos estudantes. Então, para isso, nós vamos trabalhar hoje um pouco da questão dos textos multissemióticos, né? Que além de trazerem consigo estes elementos visuais, eles trazem sentidos e estão organizados de forma e que vão além da construção habitual de letra, paragrafação. Então, eles trazem muito esses recursos visuais que podem colaborar para o nosso entendimento do texto. Então, para nós entendermos um pouco melhor esse tipo de texto, se vocês puderem colocar o slide, por gentileza, o slide 16. Então, para a gente poder entender melhor esse tipo de texto, é importante a gente retomar essa habilidade. A habilidade que a gente está trabalhando hoje, a EF15LP04, que trata de identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos, gráfico-visuais, em textos multissemióticos. Então, o intuito dessa habilidade é trabalhar para que o estudante compreenda os efeitos de sentido que compõem os textos multissemióticos, que são compostos, muitas vezes, além do texto em si, de outros recursos que colaboram para que o leitor possa compreender os efeitos de sentido do texto, com suas imagens, desenhos e etc. Então, nesses textos, esses elementos se articulam e contribuem para a compreensão leitora. E a gente também lembra, né, que outros gêneros textuais, como as tirinhas, as histórias em quadrinhos, que também trazem consigo esses recursos visuais que colaboram para o entendimento, né, para a compreensão do sentido do texto. E agora, dando continuidade na nossa formação, nós vamos propor o nosso terceiro momento de interação, que no slide 17, por favor. Então, como nós podemos fazer para que as crianças compreendam os efeitos de sentido que aparecem em tirinhas, charges e HQs? Mais 4 minutinhos aí para a participação de vocês com a gente.
né? Vamos ver quanto que a gente está aqui, ó, quase 300 professores aqui na nossa sala. Vamos continuar, então. De novo, agradecer a contribuição de vocês, o chat está muito bacana, né? E respondendo aqui a nossa pergunta, né? A gente está falando sobre gênero específico, e o pessoal começou a responder aqui, vamos ver? A professora Gislene disse que as expressões faciais e corporais dos personagens, os símbolos, os gestos, a professora Cláudia... A professora Luciana de Mello falou observando as imagens, a professora Isabel falou observando os elementos, as expressões faciais, os balões, a professora Georgina falou observando as imagens e expressões dos personagens, a Dinalva disse, né, observando as imagens e as suas expressões. Vamos ver aqui, a professora Kelly Cristina, mostrar para as crianças que a compreensão está nos pequenos detalhes de cada quadrinho. Professora Silvia, através de gestos, expressões e o contexto. A Ana Rita, interpretação das tirinhas das imagens através dos questionamentos. A professora Ingrid, fazendo leitura, observação, roda de conversa, explicando. A professora, deixa eu descer aqui um pouquinho para ver quem participou por último aqui, ó. A professora Valéria disse, observando imagens e explorando a imaginação de cada aluno. A professora... a professora Tatiana, através das imagens e expressões, aproveitando uma roda de conversa também, né? A professora Célia, através dos gestos e expressões de cada imagem, o aluno consegue refletir sobre o efeito do sentido, sem contar que contribuem para a imaginação e escrita de pequenos textos. A professora Kelly também, de novo aqui a professora Kelly, ela está bem participativa hoje. Trabalhar as tirinhas é uma ótima maneira de descobrir intenções implícitas que as personagens trazem ao demonstrar uma reação ou uma pequena fala. Eu acho que a gente pode continuar nossa conversa por aqui, né, Rafael? Vamos lá? Podemos continuar sim, Paula. Nossa, esse chat está muito incrível hoje, né? Tá mesmo. Muito obrigado. Tá bem legal mesmo essa participação. E vem, simplesmente, o comentário de vocês vem validar muito do que a gente está propondo para esse dia, né? Então, uma das maneiras, né, de ajudar os estudantes a perceberem os efeitos de sentido de um texto seria, né, organizar atividades que trabalhem com a compreensão leitora a partir de textos multissemióticos em sala de aula, né? A partir do uso desses textos em sala de aula. O primeiro passo, então, para essa abordagem é realizar a leitura compartilhada, para que os estudantes identifiquem e assimilem também os múltiplos elementos que o texto traz. Além disso, é importante trazer o contexto da produção, também falar sobre o autor, fazer essa contextualização em relação à produção, em relação ao gênero do texto, às suas especificidades e aos recursos gráfico-visuais também que foram utilizados, como imagens, vídeos, músicas, memes. Então, fazer com que o nosso estudante tenha a consciência de como todos esses elementos contribuem para o sentido geral, né, para o sentido global desse texto. O professor também poderá planejar um momento para o estudante interagir com outros colegas a respeito daquilo que ele entenda, né, que ele construiu coletivamente, né, do significado desse texto, do sentido. E também é importante, nesse movimento, a gente nunca se esquecer da necessidade dos nossos protocolos sanitários, que a gente não pode se descolar dessa ideia, nem mesmo agora, no período de recuperação intensiva, que, apesar de tudo, vamos ter poucos estudantes na escola, mas ainda assim é necessário a gente tomar esses cuidados, né? No mais, seria interessante também o planejamento de agrupamentos, né? Por isso que a gente retoma aqui a importância desses protocolos. Então, organizar esses agrupamentos
Pode ser que um determinado estudante tenha mais fluência leitora, mas isso não significa que ele vá conseguir entender o texto de forma autônoma, né? Então, a gente precisa lembrar também que fluência leitora se refere mais à questão da leitura fluente, né? Por exemplo, a criança ela pode ler em voz alta, ela pode respeitar os sinais de pontuação, ela pode ler de forma clara, de forma tranquila. Todavia, isso pode não significar que ela esteja entendendo o significado do texto, né? Então, é importante organizar esses agrupamentos para que juntas as crianças leiam e discutam o texto e comentem o que eles compreenderam. E a importância desse processo é valorizar a construção de sentidos feitas pelos estudantes no coletivo, né? Para que o professor possa questionar, confrontar as diversas interpretações do mesmo texto e comparar as impressões entre os estudantes. A socialização dos estudantes amplia e colabora para o entendimento do grupo. E aí, por fim, é sabido por todos da necessidade desses agrupamentos, né? E aí, um dos gêneros textuais que podem melhor contribuir para o hábito da leitura são as histórias em quadrinhos que a gente está falando desde há pouco, né? Que são encontradas em gibis, jornais, revistas na internet também, revistas e também na internet. Então, as HQs, elas estão presentes na rotina de leitura dos estudantes, desde o primeiro ano. É um gênero que faz parte do dia a dia das crianças, são ideais para o trabalho com a linguagem escrita nos anos iniciais, porque elas permitem que as crianças permitam que as crianças leiam sem saber ler habitualmente, né? Pois favorecem a compreensão por meio desses diversos recursos gráficos que a gente utiliza, né? Interjeições, onomatopeias e etc. O Ler e Escrever do primeiro ano propõe uma série de encaminhamentos para a leitura de gibis. E essas atividades envolvem, além dessa habilidade que a gente está trabalhando hoje, também envolve a habilidade EF15LP14, que trata exclusivamente da construção de sentidos de histórias em quadrinhos, tirinhas, e relacionando imagens e palavras e interpretando recursos gráficos. Então, aí no slide, por favor, acho que é o slide 19 ou 20. É o 20. Então, nós temos um dos principais recursos que são utilizados aí pelas histórias em quadrinhos, que são os balões, que contribuem para a construção de sentido, né, nas falas dos personagens. Então, esses balõezinhos, eles se diferenciam da seguinte forma. Os balões com linhas contínuas representam uma fala comum. No slide seguinte, por favor. Os balõezinhos com linhas curvas expressam pensamentos ou sonhos. E no slide seguinte, os balõezinhos com essas pontinhas pontiagudas, elas representam gritos. Então, para a gente poder trabalhar com essas tirinhas, a gente selecionou, né, uma tirinha aí que é dos bichinhos de jardim. Então, aqui a gente selecionou essa tirinha para poder trabalhar, para justamente propor, para que o professor proponha esse movimento de leitura, né? De que forma a gente pode realizar o trabalho envolvendo as HQs, as tirinhas. Então, para iniciar, é necessário apresentar ao estudante as histórias em quadrinhos, presentes em gibis, e realizar questionamentos aos estudantes, como: você tem o costume de ler gibis? Quais os personagens que você conhece? Onde você encontra as tirinhas? Você tem gibis em casa?
Vocês leem histórias curtas, como as tirinhas, e alguém lê para você? Então, é sempre importante o professor fazer esse trabalho. Então, a partir desses questionamentos, o interessante é instigar os estudantes a comentarem sobre as características dos personagens que ele conhece. Isso pode ser proposto numa roda de leitura, que, além de ter sido sugestão aqui dada por vocês, também foi sugestão do Ler e Escrever, né? Que este momento é interessante o professor explorar ao máximo o texto e todos os recursos gráficos visuais que ele traz, para que a compreensão leitora aconteça de forma significativa. E aí, nessa tirinha que a gente trouxe, nós podemos levantar questionamentos em relação à tira em questão, que são os bichinhos de jardim, né? Se os estudantes conhecem a autora, quem são os personagens, o que pensam, o que eles estão conversando, se identificam com a situação posta, né? Então, essa tirinha, para esse nosso momento da pandemia, ela é muito importante, né? Porque enquanto a gente observa, por exemplo, a gente pode fazer a leitura dela. Deixa eu ver se eu consigo enxergar um pouquinho mais aqui. A humanidade vai melhorar com tudo isso? Não sei. Mas nós temos uma missão: encontrar o que é melhor e mais belo, olhar para além da brutalidade do hoje, em nome do amor. Então, nós trouxemos essa tirinha também trazendo esses pensamentos, né? Que nós estamos nesse momento da pandemia e nós precisamos acreditar que, embora não saibamos se a humanidade vai melhorar com tudo isso que a gente está passando, nós temos essa missão de ir além, encontrar caminhos que possibilitam driblar todos esses nossos sentimentos e angústias, todos esses nossos sofrimentos, em nome de algo muito maior. E aí, para concluir a nossa formação, nós queremos agradecer a presença virtual de todos e todas e informar que nós vamos fazer agora um pequeno intervalo, para a gente poder, em seguida, entrar nos conteúdos de matemática. Então, nós vamos fazer aí um intervalo de 10 minutinhos. Então, é isso. Então, daqui a pouco a gente volta com os conteúdos de matemática. Muito obrigado por hora.
Bom dia, pessoal. Vamos retomar agora, né? Nosso primeiro momento foi feito por uma formação em língua portuguesa, né? Lembrando que nós aqui somos da equipe dos anos iniciais, e a gente está aqui, né, fazendo uma formação pensando, né, nas melhores maneiras como a gente vai poder lidar com essa recuperação intensiva agora nas férias. Então, o primeiro momento foi feito, né, de língua portuguesa, agora a gente está passando para matemática, né, antes da gente começar aqui, eu só quero agradecer o pessoal colaborando bastante aqui no nosso chat, né, agradecendo, e na verdade a gente que tem que agradecer a participação de todos aqui, a professora Dinalva, a professora Gislene, a professora Claudete, o professor Rogério, a professora Maria José, a professora Alessandra. Então, assim, muito grato a todos, né? E agora a gente vai continuar nesse segundo momento. E vou passar a palavra agora para a professora Cleide, que vai dar continuidade aqui, a gente falando de matemática agora. Oi, Cleide, vamos continuar? Obrigada, Paula. Então, vamos retomar, né? Estamos de volta agora, né? E vamos conversar sobre nossos conteúdos, né, voltado para a matemática, né? Vamos começar, então, apresentando o nosso percurso formativo e os objetivos de hoje em matemática. Os objetivos vão ter os objetivos de matemática, em seguida, as competências e as habilidades, depois, o estudo sobre as operações matemáticas, situações problemas envolvendo as 4 operações, né? E vamos fazer uma abordagem do EMAI e explorando essas atividades, uma atividade do EMAI, e vamos ter, logo em seguida, nossas referências. E aí a gente termina. O slide 24, por favor, que já passou. Já falamos do 24. Então, vamos para o objetivo do nosso encontro, né? O 26. Os objetivos reconhecer, a partir de registros feitos, né, em conselho de classe, né, ano série, e as habilidades em defasagem dos estudantes em matemática. Vamos retomar os principais conceitos das 4 operações por meio do sistema monetário, resolver situações, problemas que envolvam comparação, equivalência e situação de compra, venda, envolvendo ideias de adição e de multiplicação. Oferecer sugestões de atividades em matemática que possam contribuir para o desenvolvimento do avanço das habilidades em defasagem. O próximo slide, por favor. As competências gerais do currículo paulista, né? A comunicação, nós vamos ter utilizar diferentes linguagens, verbal, oral, visual e motora, como libras, e escrita corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimento das linguagens artísticas, matemáticas e científicas, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentido e que leve ao entendimento mútuo. Na cultura digital, nós vamos compreender, utilizar e criar tecnologias digital de informação, comunicação de forma crítica, científica, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar, disseminar informações e produzir conhecimentos e resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e na vida coletiva. Próximo slide, por favor. As habilidades que nós separamos para trabalhar em matemática nessa formação foi a habilidade EF03, MA24, que é resolver e elaborar situações, problemas que envolvam comparação,
a equivalência de valores monetários do sistema brasileiro em situações de compras, vendas e troca. A EF 03MA26, que é resolver situações problemas cujos dados estão apresentados em tabela de dupla entrada, gráficos de barra ou de coluna, e a EF 04MA03, que é resolver e elaborar situações problema com números naturais envolvendo adição e subtração, utilizando estratégias diversas, como cálculo mental e algoritmos, além de fazer estimativa ou arredondamento dos resultados. Então, nós vamos dar continuidade nessa formação. O Rafael vai prosseguir. Rafael? Muito obrigado, professora Cleide. Então, estamos de volta aqui. Assim como em língua portuguesa, nós vamos nos debruçar agora sobre alguns conteúdos em matemática, né? Que ficam aí como sugestões para vocês desenvolverem em sala de aula durante esse período da recuperação intensiva. Então, assim como lá no comecinho da nossa formação a gente falou sobre os resultados do conselho de classe participativo que houve nas escolas durante esse período, a gente fala o mesmo em relação à matemática, né? Que é o momento da gente levar em consideração todos esses registros feitos e abordar os conteúdos que atendam às defasagens dos estudantes apresentadas por estes resultados, né? Então, neste momento é necessário fazer o levantamento dos saberes das crianças e retomar as atividades que foram anteriormente desenvolvidas, mas que ainda precisam ser retomadas, né? No nosso caso, hoje, a gente, em matemática, está abordando essas 3 habilidades que a Cleidmar falou para a gente e que está dentre as habilidades essenciais para o 3º bimestre, assim como também as nossas habilidades de língua portuguesa, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o cálculo, né? Então, o objetivo do cálculo nos anos iniciais é fazer com que as crianças saibam selecionar procedimentos adequados diante de situações problema a que são submetidas em seu processo de aprendizagem, tanto com relação aos números quanto às operações nelas envolvidas. Em função do seu uso social, as crianças, em geral, têm conhecimentos prévios sobre os números racionais, especialmente na forma decimal, no sistema monetário. Eles estão familiarizados com o sistema monetário nacional. Então, pensando nisso, a gente tem uma questãozinha já para vocês interagirem conosco. Então, no slide 29, por favor, como você, professor, iniciaria uma atividade com os estudantes envolvendo dinheiro, compras ou trocas? 4 minutinhos para vocês interagirem aí conosco.
De volta, né? Vamos lá. Dando bom dia aqui para a professora Nayara, a professora Gisele, a professora Ana Paula, né? Vamos ver o que o pessoal andou respondendo aqui, agradecendo de novo, né? A nossa audiência que está muito boa, o pessoal parece que está curtindo, a gente sente aqui o nosso termômetro sempre é o chat. Então, a gente sempre está aqui agradecendo, né? A participação do pessoal, a turma aqui que está, né, nessa manhã fria, colaborando aqui com a gente, com o nosso trabalho, e vamos ver o que o pessoal aqui está respondendo. Aqui, olha, a professora Aparecida está dizendo, brincando de mercado e feira, a professora Gilda, utilizando material concreto como embalagens, dinheiro, a professora Elane, disse, faria uma feirinha com recicláveis. Olha que ideia bacana. A professora Edneia, compra em supermercados usando dinheiro de papel. Professora Cláudia, brincadeiras de mercado e feirinha. A Aline, acrescentando valores aos objetos, iniciando uma atividade de compra e venda. A professora Antônia, fazendo conhecimento de valores, o reconhecimento de valores com referência ao dia a dia, com encartes de mercado. A professora Onelice, atividades que envolvam compra, venda, folhetos de supermercado. Vamos ver quem mais tem aqui hoje com a gente. A professora Luzenilda, utilizando material concreto. A professora Kelly, a Kelly Cristina, levando para a sala jogos que envolvam troca, venda e compra de objetos. Banco imobiliário é um ótimo jogo para as crianças perceberem o uso do dinheiro para compra, troco, venda e troco recebido pelo banqueiro do jogo. Nossa, que ótima ideia mesmo. Professor Luiz Carlos, daria exemplos de gasto do dia a dia, ir na padaria, comprar pão e frios, não só falando do dinheiro, mas também de quantidades e unidades de medida que seria usado nestas compras. Gente, tá muito bom o chat mesmo, viu? Deixa eu fazer mais só alguns aqui que está muito bom, Rafael, já te passo. Professora Márcia, atividade onde eles tragam folheto com noções de preços, gastos e lucros. A Tamires, compra de desenhos produzidos pelos próprios alunos. Olha, jogo do Banco Imobiliário de novo. A professora Claudiane falou de debates em sala de aula. Acho que eu ficaria a manhã inteira só lendo o chat aqui, porque está muito bom, mas vamos dar continuidade aqui para a nossa formação. É para o Rafael? Muito obrigado, Paula. Tá um arraso esse chat, tá muito bom. Então, é isso mesmo que vocês, dentre as várias opções e sugestões que vocês deram no chat, a gente tem também as situações problema envolvendo compra,
venda, troca e análise de valores, né, que vocês falaram também, resolver problemas, os estudantes podem criar situações de acordo com as suas compreensões sobre o assunto. Também é importante para a gente verificar se eles estão entendendo os conceitos das 4 operações, né? E esse trabalho é bastante lúdico e auxilia muito no trabalho com as trocas, abrangendo várias habilidades aí do nosso eixo formativo, né? Unidade temática números. E aí a gente vai dar uma sugestão aqui, que na verdade vocês contribuíram também, e aí para isso a gente também vai chamar a atenção para os protocolos necessários, né? Que é inclusive a gente poder utilizar esses materiais manipuláveis, e aí observando que para este momento ainda é importante que cada criança tenha os seus objetos, então observar de forma atenciosa e segura esses protocolos de higiene e saúde, né? E que cada criança tenha os seus materiais, os seus catálogos de mercado, as suas revistas de compra, seus registros aí de aplicativos de entrega. Então, esses materiais é bom cada criança ter o seu para que a atividade seja feita aí de forma segura. E esses recursos também contribuem aí para uma formação de educação financeira, né? Trazendo aí para a criança alguns pensamentos e reflexões a respeito do quanto se gasta, né? Do gastar, economizar. E aí, na construção desses conhecimentos matemáticos, numa abordagem de escrita de valores monetários e problemas nas estruturas de adição, subtração e multiplicação, podemos utilizar para isso os recursos lúdicos citados, como os catálogos, né? E diversos outros materiais aí que vocês sugeriram. E aí, para poder sistematizar tudo isso que a gente está dizendo, a gente trouxe uma série de atividades aí, na verdade é uma sequência de atividades do EMAI, que vocês podem ver aí em tela, que é atividade 2, jogos e brincadeiras, trilha do conhecimento brincando com os números, né? Que temos aí uma sequência de atividades que a Cleide Má, você quer contar um pouquinho para a gente, Cleide, sobre essa atividade? Isso, Rafa. Essa atividade, nós utilizamos o EMAI, né, uma abordagem do EMAI, que ela vem trabalhando o sistema monetário e pode ser adaptada para todos os estudantes, tanto do 1º ao 5º ano. A gente pode ir dificultando, como vou dizer assim, dessa maneira, né? Deixa eu retomar aqui. Bom, é interessante que quando a gente trabalha com o sistema monetário, a gente avalia a possibilidade das atividades desenvolvidas, né, pelas duplas, né? Como o Rafa já falou anteriormente, respeitando, né, e os protocolos de higiene, né, de afastamento, de distanciamento, né, para que não tenha problemas, né, porque estamos vivendo uma situação pandêmica e devemos ter cuidado. Outro fator a considerar é que o estudante reconheça o nosso sistema monetário. Para a introdução do tema, questões norteadoras pode facilitar a exposição do tema. O professor pode iniciar a conversa trazendo algumas questões. Antes de expor a atividade, ele pode perguntar: quem já foi ao mercado fazer compra? Pode perguntar também: quem sabe o que é troco? Né? Ele pode falar: o que esse símbolo que está na nota representa? O que representa esse símbolo do real, né, para apresentar o real? Então, uma conversa inicial, ela é muito importante porque faz a criança refletir sobre o objeto, né, que vai ser trabalhado no momento.
aproveite a oportunidade e esclareça que o dinheiro não pode ficar na mão devido à situação pandêmica que a criança está vivendo, né? Para isso, manusear as notas, combine com as crianças para que cada um tenha o seu kit, como o Rafael já falou, né? Ou sua carteira com as notas fictícias, né? Ou se pode usar dinheiro de aqueles que a gente compra em banca de jornais, tem aqueles dinheirinhos, né? Pode confeccionar o próprio dinheiro, não é isso? E deixe que eles manipulem essas notas. Então, é tão importante que para eles conhecer o sistema monetário, a vivência, as práticas e o seu uso social, né, com a sua família. Como o professor relatou, a Paula leu, né, a postagem no chat do professor, que é ideal que a criança vá ao mercado, que ele compre, que ele não só participe da compra do dinheiro, do troco, mas que ele também que seja sistematizado a quantidade, quanto que ele está levando. Então, assim, é um leque, né, de possibilidades para a gente trabalhar o sistema monetário. A elaboração das tabelas, como um protocolo na atividade, facilita a visualização e a possibilidade de abrir discussão também para abordagem de conceito, como equivalência, né? Explore as tabelas com o estudante, socialize o registro com as turmas e ainda, se possível, peça para que fale como se organizaram para chegar aos resultados. Então, como eu disse, é muito importante essa conversa, os questionamentos. Quando a gente levanta essas questões, o estudante, ele avança, né? Os pequenininhos, muitos não conhecem. Conhecem R$1, às vezes algumas moedas que eles veem os pais manipulando, né? Então, a gente precisa, né, trazer bem claro para eles e fazer essa abordagem, né? Porque assim eles vão tomando consciência tanto de reconhecer as notas, as moedas, também como a consciência, né, de economizar, de gastar, o que comprar. Então, como poderíamos pensar? Então, a gente vai para uma outra questão, no slide 35, é isso? Se eu não me engano, como poderíamos pensar... Oi, Cleide. Oi. Com licença. Oi, Que a gente tem, desculpa, perdão interromper, a gente tem pouco tempo. Agora a gente vai para o slide 37, por gentileza. Tá. Então, gente, você retoma, Rafael? Senão o nosso tempo vai acabar e não vai dar tempo a gente fazer tudo o que a gente deveria fazer. Tá bom? Obrigada, Rafa. Então, a gente vai agora falar um pouco sobre os encaminhamentos para educação especial. Então, a gente tem aí o slide 37, por gentileza. Então, nós temos aí alguns encaminhamentos para os alunos da educação especial, né? Então, a nossa primeira sugestão é o professor que vai acompanhar a turma durante o período de recuperação intensiva, ele se intere da realidade da criança, né? Converse com o professor da sala, falar com a coordenação e tome conhecimento da vida da criança. É claro que estamos em período de férias, o coordenador não está na escola, mas nós temos aí a documentação, né? Que vocês podem ir atrás da documentação e entender a real situação da criança, né? Então, nós sugerimos também uma análise criteriosa dos materiais didáticos a serem trabalhados, pensar aí na aula que vai ser abordada, as leituras, as devolutivas, ler um pouco sobre o tema e refletir se o estudante poderá se beneficiar dessa aula, né? Se amparar nas habilidades em desenvolvimento e já conquistadas. Então, se volte para o anexo 1 da avaliação. Verifique quais as habilidades adaptativas que foram elencadas para serem trabalhadas com esse aluno. Pesquise de que forma os pais podem elaborar brincadeiras, tarefas, colagens, registros e até mesmo um projeto que passe pelas habilidades que você sugere. Como alguns exemplos, nós podemos utilizar também habilidades muito importantes, né? Aquilo que a criança consegue fazer e fazer bem. Alguns exemplos: pintar, montar um quebra-cabeça, né? Se necessário,
pedir registro com fotos ou escritas das tarefas também, tá? E aí no slide 38 nós temos as nossas referências utilizadas para essa formação de matemática e neste momento nós já nos preparamos para nos despedir, não é mesmo, meninas? Então, por hora, nós agradecemos a participação de todo mundo e passo aí a palavra para a Cleidmar e para a Paula para se despedirem de todo mundo. Obrigada, Rafa. Então, gente, nós teríamos uma outra interação, né? Mas o tempo foi muito curto e não deu tempo, né? Mas eu vou deixar para que vocês reflitam e pensem como poderia pensar em adaptar parte da atividade a ser realizada de forma remota. Essa atividade, como você adaptaria de forma remota? Então, pense, né? E muito obrigada pela a participação de vocês, de todos, e nos veremos a semana que vem, na segunda parte da formação. Uma boa tarde. Paula? Agradecer a participação de todos, né? Lembrando que na semana que vem a gente tem mais, a gente continua com esse processo de formação para recuperação intensiva, né? E aí tem professor perguntando, a professora Regiane está perguntando se os PPTs estarão disponíveis, a gente vai ter reapresentação desse programa aqui para quem ficou com dúvidas, e se não me engano o material vai para o repositório, tá? Agradecendo a todos, né? Até a semana que vem a gente está de volta. Muito obrigada, pessoal. Bom trabalho nessas 2 semanas.